ficam fazendo firula, e aí a gente, quando faz uma crítica mais severa, parece que é contra o clube. Não é contra o clube. Hoje até respondi para um cidadão, porque uma vez por ano eu divulgo o meu celular no ar, na Rádio Grenal. E aí, os caras se acham no direito de sair já agredindo. Eu disse, se você fosse honesto, você falaria da crítica que eu fiz quando o Renato apareceu na praia e tal, né? Disse, é engraçado que não perguntou hoje pela manhã para o Oderich. Perguntei também. E outra coisa, tá sempre no pé do Internacional. Não é. Não fui eu que disse que o Inter tem a maior dívida da sua existência. Foi João Patrício Hermann. Não fui eu. Foi um vice-presidente eleito. É voz oficial, né? E outro dia, pelo telefone, um dirigente me disse assim, não tem nenhum erro nesses números que estão sendo divulgados. Mas é claro que não tem erro, porque os números saem do balanço. E o Capello, que faz Rodrigo Capello, que faz esse tipo de apanhado, ele tem experiência, tem know-how, fez de todos os clubes, não fez só do Internacional. Então, vamos parar com esse negócio. Ninguém quer prejudicar ou exacerbar uma crítica porque é A, B ou C. O Inter contratou o Jussa, justo no dia em que promoveu outros 3 meninos. Mas o Inter agora está trabalhando bem. Está com 50% do elenco com meninos. Só tem um detalhezinho que é contraditório. Há poucos dias, o Cudê deu uma entrevista coletiva e eu gosto de analisar os detalhes da entrevista. Depois leio de novo e tal. E lá pelas tantas ele diz, eu não gosto de grupo muito inchado. Então ela já tem 38 jogadores no elenco principal. 19 meninos e 19 veteranos, é pau a pau. Eu imagino que o Rodrigo Caetano e o Alessandro Barcelos, do alto da responsabilidade que eles têm, e espero que não tenham mais o contratadorismo na cabeça que o Internacional sempre teve e não adiantou nada nesses últimos anos, arrecadou caminhões de dinheiro. O Inter ainda é o time que mais vendeu jogadores e bem de 2000 para cá. Ainda é. Depois veio o São Paulo, depois veio o Grêmio, depois veio o Cruzeiro, depois veio o Flamengo. Não, o Flamengo passou agora. O Inter é o segundo. O Flamengo passou pelas vendas do ano passado. E o Atlético Paranaense é o terceiro. Mesmo sem revelar jogadores na última década. A última década foi uma vergonha. Eu falei de 2000 para cá, então, eu peguei 20 anos. Para ser bondoso com o Internacional. Não, mas eu quero corroborar contigo já te interferindo. Não, mas tá bem, tá certo. Porque na realidade o Inter revelou na década de 2000 aí jogadores que... o maior número de jogadores para a Champions League, então isso é um reflexo. Então isso mostra... Isso aí, esse é o bom dado. Isso mostra esse saldo que o Inter deixou, do reflexo de um bom trabalho, mesmo uma década sem... daqui a pouquinho, né, revelar jogadores, ainda como o Rec disse. Mas ainda tem poupança e está no ranking dos clubes que mais faturaram com venda de jogadores. Agora, contrário senso, essa década de bons trabalhos deixaram ao Internacional caminhões de ações trabalhistas e o Inter, ainda enquanto revelava 10 jovens, contratava outros 10 para aproveitar o dinheiro dessa venda aqui. O Inter não mirava no futuro. É aquela história da formiguinha que trabalha o tempo inteiro no verão para sobreviver no inverno. O Internacional não tem esse tipo de visão. Nunca teve. Por isso que não se ajeita. Só na época do Miranda, quando ele falava em crescimento sustentado, o Internacional vendia uma ideia de também ter que fazer economia. Agora, quando se esperava que o Inter não fosse mais contratar, o Internacional contratou o tal do Jussa, que tem um currículo que é um negócio impressionante. O currículo dele é assustador. É portuguesa, é Bom Sucesso, é Botafogo de São Paulo, é Oeste, foi dispensado das divisões de base do Vasco, que está fritando para comer o torresmo. Então, essa é a situação. Mas nós estamos aguardando ver se o governador, até o Bruno Soares fica atento para mim aí, se o governador vai autorizar os treinos da dupla Grenal. Por quê? A bandeira é vermelha, mas mais restritiva, mais aguda. Ele fechou um monte de coisas, lojas de eletrônicos, lojas de acessórios e não sei mais o quê. Então, daqui a pouco até vou ler a matéria na íntegra, porque nós vamos abordar basicamente futebol e saúde aqui com o doutor Ivan Pacheco e com o Felipe Assunção. Mas eu gosto de fazer esse resumo inicial, até porque as coisas, depois elas passam e a gente acaba enveredando por outros caminhos. O Al-Ain está levando o Eric, e aí eu vou elogiar, que não me dói elogiar, eu gosto de elogiar, eu amo elogiar, odeio criticar, mas eu
mais critico do que elogio. Mas tu não pode odiar a crítica. A crítica construtiva ela faz parte do crescimento do ser humano. É claro. Tu não pode. E, aliás, as pessoas não pode deveriam... ser desonesto, né, doutor Ivan Pacheco? Não pode ser desonesto. O boa noite aqui está implícito, tá? Não, tá. Boa noite. Essa boa noite frescura de boa noite é. também é igual o acerto da Rede Globo com o Flamengo. Não, Ivan, senão ele encaixa aí, nós vamos ficando. Mas a crítica faz parte e as pessoas deveriam aprender a receber críticas. Que isso é uma coisa muito importante. As pessoas, hoje, eu tenho notado assim ao longo dos anos, que eu não sei se é um sentimento meu, mas parece que as pessoas estão se tornando intolerantes, meu Deus do céu. As pessoas não aceitam a mínima crítica. Mas todo mundo virou construtiva. opiniático. Todo mundo tem mais razão do que quem é pago para estudar e dar opinião. Porque se o senhor não der opinião sobre a sua área, o senhor é um incompetente. Se o Felipe Assunção, que é líder no ramo farmacêutico, aí, entende de tudo, né? Não der opinião sobre isso, olha, isso aqui não vai vender. Isso aqui, esse rótulo aqui é um rótulo derrotista. Mas às vezes a gente dá uma opinião e é crucificado. Mas aí é bobagem, né? Mas não é. Sim, eu estou dizendo bobagem de quem que... Sim, eu estou dizendo, as pessoas têm que aprender a receber críticas também. E até em casas, estribuchar, mandar, então, mas com categoria. Doutor, vamos ponderar por esse lado aqui, doutor. O senhor está vendo só o lado cruel. Só para concluir o negócio do Al aí. Está levando o Eric por 4 milhões de reais, eu disse que ia elogiar, mas o Inter fica com 50%. Só deixando de pagar o salário, porque ele é o quarto lateral esquerdo, quarto lateral esquerdo. Da base, né? E hoje seria o quinto, porque o Inter promoveu mais um. Não, quarto da base não. Não, eu digo da base, ele vem da base. Da base. A prioridade, o normal, né, numa política de futebol, principalmente que o jogador hoje é uma moeda, né? Na realidade ele é um produto do clube. Na realidade, ele deveria ser, no mínimo, ficha 2 para essa projeção futura de comercialização. Ele não é nem o ficha 3 daqui a pouquinho. Então, é essa incoerência. O Inter tem 2 laterais que já estão um pouco defasados nessa questão mercadológica e também técnica, não são laterais aí de consenso. O Moisés foi contratado, escolhido a dedo pela força física que tem, imagem e semelhança da direita, que é o Rodinei. O Inter já tinha o Wendel, o Inter já tinha o Natanael, o Inter agora promoveu o Léo Borges e tinha o Eric, que seria o quinto. Na lateral direita também tem 4. Esse negócio foi bom, então, se é um jogador que veio da base, o investimento... 4 milhões de reais, viu, doutor? Mas mesmo assim... E 50% ficou. O bom desse negócio é os 50%. Porque digamos que ele nunca seja vendido. Bom, já foi, um salário a menos. Por isso que eu critico o Jussa. Esse Jussa aí, ele é muito bom, ou é um péssimo negócio. Mesmo que seja só pelo salário. Vamos lá, então. O Jussa só é mais né, uma comprovação da política de futebol do Inter, principalmente nesses últimos 4 anos, que é exatamente, pode corroborar qual é a palavra que tu usa. Contratadorismo. Não, isso aí é evidente. Isso é evidente. Aí vai o contraditório hoje do que se exerce e faz dinheiro no futebol, que é a base. Jogadores promissores da origem que se transformam em moeda de troca. Mas eu ia dizer, por que eu acho, isso é uma visão minha, né, que foi um bom negócio. Porque não adianta, negócio de 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, vão ser 10%, 15%. Doutor, o Inter está fazendo todos os negócios que estão aparecendo. O Gustavo foi, o Eric foi, bem como eu apregoei aqui na Rádio Grenal. Apareceu o comprador, vai. Se vier 5 milhões de dólares pelo Praxedes, que o Inter não conhece, o Inter ficando com um percentual vai fazer. Pelo Johnny, o Inter vai fazer. Não, mas aí tem uma questão, doutor Ivan, a seguinte questão. É desespero já. É uma década perdida, com os maiores faturamentos do clube e essa péssima administração no futebol. O que acontece? O Inter já provou do sabor de dar certo. A década de 2000, o Inter revelou no mínimo 2 a 3 jogadores por ano, com altas cifras de comercialização. Aí eu vou referir aqui para ilustrar o Pato, o Juliano, o Daniel Carvalho, o Nilmar, entre outros, Rafael Sobis. O que acontece? O Inter já provou disso. Até é a mesma gestão que está aí. O contraditório é que o Inter passou de um clube formador, que teve a receita e teve sucesso, né? O Inter triplicou seu faturamento em 10 anos, de 99 a 2010. Isso está provado nos números. E o que aconteceu? O Inter teve títulos.
Essa foi a receita. A receita da última década, não. É exatamente empilhar jogadores que não têm uma prospecção e não têm resultado. Não, tu tem toda a razão. Eu estava pensando... Eu fui ver quem era o Ricardo, o que era o agente, é o Ricardo Mendes, nunca ouvi falar. Mas eu estava pensando no número de uma equipe lá de 20 pessoas, por exemplo, juniores, deve ter, eu não sei, deve ter 25, 26 jogadores. Em cada categoria. Qual é o bom negócio de 20 milhões de dólares que vai sair daí? 2, 3, não sei. Mas o Grêmio não consegue vender o Everton. Eu estou chutando 15. aqui. Então, assim, se vender um jogador por 5 aqui, outro por 6 ali, mais 3 aqui... Agora vai valer essa filosofia. Boa soma no final. Doutor, agora vai valer essa filosofia. Antes era bobagem fazer isso. Tanto é que o Grêmio dizia que o jogador tinha que se pagar antes aqui para depois ir embora. Agora terminou isso aí. Olha aqui, eu estou dando uma opinião de quem não entende. Não, entende sim. O Dudu, o Palmeiras não conseguiu. Louquinho para vender. O Grêmio, que teve sucesso nesses últimos 3 anos, que está aí, os resultados do Grêmio são frutos de aproveitamento da base. Claro. O Grêmio sofreu com o Luan. O Grêmio teve a ascensão do Luan e já não iria vender o Luan pela devidas cifras ali do que almejava, porque já estava passando tempo. O Luan já estava numa decadente e isso aí aconteceu. O Grêmio acabou aí fazendo negócio com o Corinthians, mas daqui a pouquinho não iria atingir o valor que tinha como objetivo, que é o caso do Everton, que já está ficando um bom tempo, um jogador super valorizado, mas daqui a pouquinho se perde o tempo de uma boa negociação. Achar esse timing aí certo E outra, a respeito, o Grêmio promoveu mais 2 meninos, daqui a pouco vou dar os nomes dos meninos, e esse Eric, para vocês terem uma ideia, mesmo que a gente dissesse, tem que ver mais, todo mundo elogia o Eric da base, né? Ele foi relacionado para 2 partidas, e foi muito mal mesmo. Numa lá contra o Goiás, que o Inter estava ganhando de 1-0, e ele foi horroroso, o Goiás virou para 2-1, e numa outra que o Inter perdeu para o Atlético Paranaense, que jogou com os reservas em 2019, vocês vão de recordar isso, por 1-0 o Inter tomou um gol no final do Atlético Paranaense. Então, ele teve relacionado nessas 2. Quer dizer, ele foi relacionado em 2 partidas que o Inter perdeu, e com os meninos se tem pouca paciência. O Inter teve muita paciência, e acertadamente, com o Iago. E que não foi consenso, acabou também assim, sempre sim, foi. Deu sorte. O Iago ficou melhor depois que saiu do Inter. E uma outra questão em cima dessa na seleção Iago. agora, eu vou te fazer uma foi pergunta. horroroso na seleção. Hein? Foi muito mal. Aliás, ele e o Caio Henrique, que mostrou que era mais meio-campista do que lateral. Essa paixão pelo Caio Henrique aqui, eu não entendi. Tirando a contratação do argentino, que veio agora, o lateral direito, vamos fazer o mesmo comparativo. Por que o nosso lateral direito da base não é utilizado em detrimento de quem? Do jogador esse que veio do Flamengo, como é que é o nome dele, Rec? Do Flamengo? Rodinei. Claro, contratou agora o argentino para poder substituir, mas enfim, é a mesma questão. A esquerda e a direita, a esquerda, o Inter tem lógica, que é a ilógica. O Inter tem 4 na direita e 4 na esquerda, para ninguém ficar com ciúmes. A direita não pode ficar com ciúmes da esquerda. O Inter tem um clone do titular na divisão de base. Por exemplo, o Rodinei é titular porque o Saravia recém começou a jogar e tal. Mas o Inter tem Saravia ou o Rodinei, como um é titular, outro é reserva. Depois tem o Heitor e tem mais um menino da base, que é o Vinícius Borba. Vinícius Tobias, que tem 16 anos. E de tanto eu encher o saco que esse menino... Se o Bayer e o Real enxergam, e se falou até em 80 milhões... O Inter vai deixar esse guri sem colocar na vitrine, como fez com o Pato? Não. Agora o Inter já tem a garantia, ele tem contrato, tem que botar. Então ele vai passar a treinar no elenco principal. Tu acompanha futebol profissional aqui na Crônica Esportiva há mais de 30 anos. 35. Você é bondoso contigo, 30, né? 30. O que acontece? Tá tudo bem em casa? Eu nunca vi, 15, tu nunca viu. 30, 15, tá bom. 15. Tu nunca viu o jogador da base dar certo sem continuidade, sem convicção. Não existe isso. É uma questão de lógica. Então, qual é a diferença do Heitor, com todo respeito, ao Rodinei? Tecnicamente, não. O Heitor é o jogador mais promissor, claro. Tem alguns déficits, é por isso que ele está aí. Jogador da base. Então, a questão, Rec, não é discutir certas posições. Não se discute uma política que há 10 anos é a mesma e, principalmente, no 4º ano de gestão do Marcelo Medeiros, agora ele vai ter aproveitamento da base. Tá de brincadeira, né? Isso não é uma política de futebol bem estabelecida. Isso é mais um desespero e uma obrigação de utilizar aquilo que é necessário que o mercado está operando. Essa é a questão, não é
convicção da base. Não pode ser. Olha aqui, ó, o Brasil de Pelotas, o presidente Ricardo Fonseca, né, botou ele é polêmico, botou na rede social, no Twitter, que não aceita entrega de título para o Caxias. Se não tem rebaixamento, não pode entregar. Essa tese surgiu hoje de manhã na Rádio Grenal. Os caras começaram a mandar mensagem, até o Gilney do Morro Santana mandou isso aqui. Como? Não tem rebaixamento e tem campeão? Vale só a ponta de cima, não vale a ponta de baixo? Mas é que a ponta de baixo é o seguinte, os caras podiam sair dali, né? Porque tinha 3 jogos. A ponta de cima, o Caxias foi o único que conquistou alguma coisa. Eu acho justo entregar para o Caxias. Eu não concordo com a tese, eu só li as mensagens. Tá? Eu acho que o campeonato tem que ficar em branco. Eu concordo com o presidente do Brasil de Pelotas. O campeonato O presidente Romildo não concordo contigo, o presidente do Juventude queria dar o título para o Caxias. Porque uma coisa é 4 meses lá atrás, quando se projetou que podia parar o campeonato, porque o vírus era assim imensurável, a gente não sabia o tamanho do bicho. Sim. Né? Não sabe ainda. Não, o doutor sabe, quer ver? Qual é o tamanho do vírus? Sabe muita coisa já tem muita resposta. Na verdade... Qual é o tamanho do vírus? Como é que é, doutor? 7 nanômetros, 7 nanômetros. É 7 nanômetros. Um nano é 1 milímetro dividido por 1 milhão. Meu Deus, faça a conta. Então, 1 nano... Os vírus têm entre 7 e 20 nanômetros, né? Tá, 1 nano... É 1 milímetro dividido por 1 milhão. 1 milímetro por 1 milhão. Tá. E 7 nanos. Vamos ver se tu é bom em matemática. Tu adora falar de orçamento de clube. Quero ver se essa conta... Não, 7 nanos dá o quê? É 1 sobre 200 mil, né? 1 sobre 150 mil. Quando se faz essas grandes... Se 1 nano é sobre 1 milhão... 7... 1 milímetro sobre 1 milhão. Na verdade, essas grandezas, entre aspas, se medem em 10 na menos 6, 10 na menos 5, 10 na menos 8, né? Para ficar matematicamente... Viu? Aqui a gente tem quem entende da causa, ainda bem, né? A gente não tem essa propriedade da causa médica, mas eu, como telespectador, como um torcedor, eu ainda tenho esperanças. E aí, hoje, escutei na própria Rádio Grenal um dos professores lá da faculdade de Pelotas, onde está sendo feita a pesquisa pelo governo do estado. Ele diz, né, entre linhas, que tem mais 15 dias para começar a baixar aí essa curva, como se diz, essa linha, né, das bandeiras. Então fica a nossa expectativa, né? O doutor Pacheco tem mais propriedade. Tu ouviu de um especialista? Da pesquisa do estado do Rio Grande do Sul. Pois mas não é o que o governador está dizendo. Na verdade... O governador está dizendo que a pior época é do dia 19 de julho. Aí qual era o objetivo? Por isso que ele já empurrou para o dia 26. Mas isso não tinha dúvida nenhuma. A medicina, os médicos, os colegas já falavam em março, quando era quente, diz, olha, vão empurrar para o inverno. São 45 dias, desculpa, eu falei 15, 45, ele fez a entrevista com o Clériton Vargas. Desculpa, eu vou corrigir. 45 dias, né? Ele disse que a curva descendente, né? Ela acaba baixando e que aí sim, com essa descendente, há a possibilidade de volta do gauchão. Mas ele firmou nesse número de 45 dias e a fonte é a Rádio Grenal, o programa do Clériton Vargas, é um professor reitor da... isso é uma projeção. Da universidade. Exatamente. Isso é uma projeção por quê? Porque assim, ó... Mas daí vai 20 de agosto? O coronavírus, embora ser esse coronavírus, porque já existem outros coronavírus, esse coronavírus, o Covid-19, embora seja um vírus novo, que infectou ser humano e tal, os vírus, eles têm mais ou menos comportamentos iguais. O que diferencia é a taxa de letalidade ou a taxa de infectividade. Ele infecta mais ou mata mais, né? Mas qual é a coisa que é mais ou menos igual assim, ó? O único remédio que existe para vírus, o único remédio que mata vírus é o sistema imunológico. Os outros remédios que existem aí, cloroquina, ivermectina, essas coisas, são para diminuir os efeitos que o vírus causa no corpo, os efeitos inflamatórios ou a replicação do vírus. Mas quem mata mesmo o vírus é o sistema imunológico. Então, e só tem... Sistema imunológico é o seguinte, quando todo mundo pegar. Só tem 2 maneiras de a gente ativar o sistema imunológico contra um patógeno, um vírus novo.
ou tu entra em contato com ele, ou tu cria uma vacina, que é uma parte de um vírus sem os danos do vírus. Só essas duas formas. Não existe, não adianta ficar debatendo porque o céu fica longe, o sol fica longe. Não adianta. Isso reduz a criação de vacina ou a adaptação ao meio. Exatamente. Então, assim, enquanto não tiver um percentual seguro da população já com anticorpo, nós não estaremos seguros. Não adianta. Eles estão baseando pela curva de tendência, porque eles estão medindo anticorpos na população. É a quarta vez, se eu não me engano, que eles medem, né? Então, isso vem aumentando e era uma coisa esperada também, porque o vírus vai espalhando. O vírus vai espalhando e é humanamente impossível segurar o vírus. Doutor, ele vai espalhar. Doutor, esses 45 dias que foi citado na pesquisa, que está trabalhando para o governo do Estado, isso não condiz na questão de já ter mais número de pessoas da população contaminada, exatamente isso? Provavelmente porque nós temos um número subnotificado aqui. Eu vou dar um exemplo. A secretária de um colega meu foi num hospital famoso em Porto Alegre, um grande hospital, com febre, com tosse. Na emergência, a médica disse, isso é Covid, fica 14 dias em casa. Então, assim, sem testar? Mas essa é a pergunta que eu faço. Escuta, não fizeram o teste? Não, e outra coisa... A minha filha fez teste domingo passado, ela ficou mal, eu levei ela no hospital da PUC, às 4 horas da manhã, 5 da manhã, não tinha nem uma pessoa, tinha uma pessoa. E demorou 4 horas o atendimento. Primeiro 1 hora de espera, até que se movimentasse a coisa. Frio de 2 ou 3 graus. Não estou criticando porque funcionou bem a coisa. A minha filha, claro, mas não é por ser particular, porque eu podia ter levado no Hospital Conceição pelo SUS. Claro, não teria problema nenhum. Eu resolvi levar no Moinhos, porque sempre levo, nasceram lá meus filhos e tal, por tradição. E depois saí dali, já me alertaram, Santa Casa está com problema lá no plantão, lá na emergência. Vai direto lá no Hospital da PUC. Tá bom, fui lá no Hospital da PUC. Ela estava com dor de cabeça, com palpitação, com o ombro meio amortecido. Eu não vou ficar com drama de consciência, vamos. Ela só chegou no meu quarto, pai, estou zonza, então vamos já. Então, claro. Aí fez o exame de sangue, fez a radiografia no pulmão. Excelente. E fez o teste, aquele o mais profundo, que bota aquela coisinha no nariz e tal. O RT-PCR. A gente não vê, ela me contou, né? Porque fica só ela, depois fica numa salinha, a salinha do Covid. Sim. Só ela, 1 hora e tanto ali. Isso é um atendimento. E só ontem saiu o resultado. Anteontem. Então demorou 3 dias. O PCR demora. Mas isso é um atendimento. Então, assim, se uma pessoa tem sintomas, tu tem que fazer PCR. As pessoas que têm sintomas, o PCR é o melhor exame para dizer, olha, esses sintomas são de coronavírus ou não são. E é enjoado de fazer, né? Ela me disse. Agora, sim, o que eu acho que a saúde pública tinha que fazer nas pessoas que são suspeitas, não é mandar para casa, deixar em casa, pegar uma relação das 10 pessoas mais próximas e ligar para eles. Isso é rastreabilidade do negócio. Que vocês já ouviram falar que a gente tem que fazer rastreabilidade. E ligar, ao menos ligar. Se não quer ir lá na casa dos caras testar, ao menos liga. Escuta aqui, tá com febre, qual é o seu sintoma? Se aparecer algum sintoma, pode ligar para a gente, não sei o que, a gente vai aí testar. Se der negativo, a gente testa 3 dias depois. Será que os clubes fizeram isso? Será que o Inter fez isso? Fez. Com os 4? Fez. A rastreabilidade? O Inter, sim. Eles fizeram. O protocolo deles é muito bom. Eu conversei com o doutor Crescente lá. O doutor é competente. Sim. O Grêmio também, o doutor Márcio Dornelles, eles fizeram um trabalho fantástico. Não tem críticas ao trabalho deles. A questão, na verdade, é assim, é humanamente impossível impedir com que o vírus se espalhe. Porque existem tantas possibilidades, existem milhões de possibilidades que ele vai espalhar. Tanto que assim, há 2 meses tinha um gráfico, eu tenho esse gráfico, se alguém quiser, depois é só ligar para cá que eu mando, inclusive com a fonte, que é a do John Hopkins. A doença que mais matava no mundo por dia era a tuberculose. Continua sendo a tuberculose. Covid era a 6ª doença que mais matava por dia no mundo. Agora, com os dados atuais, o coronavírus, é a 2ª doença que mais mata no mundo. Perde ainda para a tuberculose. Perde de lavada. A tuberculose é 3.000 e poucos por dia e o coronavírus é 1.000 e alguma coisa. Mas isso significa que o isolamento também não resolveu. O isolamento não resolveu. O isolamento foi um experimento porque não se conhecia o vírus.
Até dá para entender, porque não existia estrutura no mundo todo, né? Não é só o Brasil, os países todos não estavam preparados, embora tenham sido avisados. Mas se continua crescendo o número de mortos, o isolamento não resolveu. E tem um outro problema também, né? Essa questão Aí é que tá. de se preparar só para quem vai ficar grave, tu tem que começar a tratar no início. Os caras que... Tu não pode mandar uma pessoa para casa e dizer, olha, volta se tu tiver com falta de ar. Não é isso. Aí o cara já chega quase morrendo no hospital. Aí ele precisa de uma UTI. Agora o que se apregou, doutor, é que está tudo muito cheio já. Que é a época do ano. O nosso inverno sempre foi cheio. Sim. O nosso inverno sempre Mas foi agora cheio. é cheio mais Covid. Mais Covid. Então transborda. O coronavírus Por isso, o fechamento é mais um. Pois é. Pois é, aí fechar não resolve também? O problema assim, ó, é que agora... Lá quando teve a primeira notícia da China, até seria eficaz. Mas quando como a China ela retardou um pouco a liberação da notícia, quando eles admitiram que tinha esse vírus e que ia se espalhar, o vírus já estava no mundo todo. Porque um vírus hoje atravessa o mundo em 24 horas. Ah, pois é. Sabe qual é a maior preocupação dos epidemiologistas e virologistas e tal? Aeroporto. Maior disseminação de doenças infecto-contagiosas hoje é aeroporto. Então, Campeonato Brasileiro é um perigo. Eu não sei, Muito aí eu não difícil, tenho né? opinião. Libertadores nem pensar. Pois é, Né? aí que tá. Mas Esse é o REC receio desse negócio de projeção. E, em contrapartida, eles têm que projetar. Não, tem que Por causa fazer dos projeção. patrocínios, Claro, por causa da claro. contabilização Tu das tem que fazer datas, planejamento. formulismo ou não formulismo, Claro, mas- a execução ou não execução de todas as competições. Mas é que o relato do Ivan, claro, é com propriedade da causa e outra, né? A maioria, a população não tem essa orientação. Sim, a gente é movido, quando eu digo a população, pelo formador de opinião massa, TV, Claro. enfim. E aí a gente não consegue seguir uma linha para esse tratamento. E aí nós estávamos conversando antes da entrada. O REC deu um depoimento da filha, em particular. Tu citou outros depoimentos. A gente está debatendo a questão da dupla Grenal. Uma questão, por exemplo, que perde a linha. São Paulo trabalha de uma maneira, Rio Grande do Sul do outra, claro, sazonalidades, características. Mas o teste do Covid é a grande incógnita. Para quem trabalha no meio da saúde, por exemplo, comercialização de medicamentos, que é a minha área, o teste do Covid é uma incógnita para as redes de farmácia do Rio Grande do Sul. Mas aí, doutor, vou passar para o senhor, que é essa questão, REC. Como um vírus dessa gravidade não tem uma propriedade de causa em cima do teste do Covid? Aí o doutor sabe do que eu estou falando. Claro. São advogados, empresários de diversos setores oferecendo teste. Vendedor de vinho. Exatamente, oferecendo teste para a rede de farmácia. O REC é assunto sério isso. Sério Não, mas isso. o vendedor de sério isso, vinho. exatamente. O Ivan, automaticamente recebi muito assédio para repassar. O cara não consegue vender Olha vinho, só, vende entre os teste. clientes, rede Por de isso que eu farmácia. ri. Por isso que eu ri. Tem rede de farmácia que não aderiu ao teste Covid por falta de propriedade técnica, Eu de vou fazer um eficiência eficaz. esclarecimento dos testes. Raul Rocha já nos acompanha. Raul que está fazendo agora uma projeção de virar profeta. Ele está deixando crescer a barba. Antigamente os profetas eram aqueles que ficavam com a barba aqui embaixo. Tinha o meu irmão do meu avô, tio-avô, né? Tinha uma barba até aqui embaixo. E ele fazia medicamentos lá no Paraná, né? E o Raul agora olha, já está aí no vídeo já. Ele está fazendo essa promessa aí, enquanto durar o Covid, ele vai deixar crescer o cavanhaque e vai virar profeta. Mas, doutor, já era só para te introduzir aí, viu? Não Raul, precisa. Raul, não, introduzir na conversa, Ah, tá bom. Vai, doutor. Não, eu vou fazer um esclarecimento sobre os testes. Assim, ó, primeiro nós temos que ver a qualidade dos kits, né? Porque foram avaliados aqui em Porto Alegre, o Clínicas Rio Moinhos avaliou, lá no início, a qualidade dos testes não era muito boa, né? Depois tem uma outra coisa. Por exemplo, nós temos o teste PCR, né? E tem a medida de anticorpos, tá? O teste de PCR, ele é um teste para fazer nos primeiros dias, né? Quando a pessoa está replicando o vírus, tem uma grande quantidade de vírus ainda, porque o que é o teste PCR? Eles pegam aquele cotonete longo lá, que é um swab, e botam lá em cima no nariz, ou botam lá dentro da garganta. É melhor no nariz, mas tem que ser lá em cima.
Então, eles levam lá num aparelho, esse aparelho amplifica o RNA do vírus, né, que é o código genético dele, né, isso em termos mais simples para as pessoas entenderem. E aí, a gente vai dizer assim, olha, esse material genético é do coronavírus, ou esse material genético não é do coronavírus. É para isso que serve PCR. Só que tem um problema. Cada dia que passa a mais, depois do início da tua contaminação, vai diminuindo a positividade desse teste. Ou seja, lá pelo 9º dia, 10º dia, tu tem 40%, em torno de 45% de chance de ser positivo esse teste. Então, não adianta fazer PCR no 12º, 13º, né? E não adianta fazer em todo mundo, aleatoriamente. Por quê? Porque se tu tem 10% só da população que foi contaminada, e tu fizer em todo mundo, tu vai jogar muito teste fora. Tem que fazer nas pessoas sintomáticas. E aí depois procurar as de relação. Aí sim, a rastreabilidade dá para fazer. Os anticorpos são substâncias produzidas pelo nosso corpo, o anticorpo, né? O nosso corpo leva um tempo para produzir anticorpo, não é no 1º ou 2º dia, então não adianta medir anticorpo antes de 10 dias, que vai ser negativo. Tem anticorpo que só vai aparecer 15, 20 dias depois. E tem algumas pessoas com alguma especificidade do sistema imunológico que não formam aquele anticorpo de memória, que é a IgG, né? 2, 3 meses depois não apareceu ainda. Então o cara ainda não tem memória para o coronavírus. É muito complexo, nós temos que escolher bem em quem nós vamos fazer esses testes, né? Não dá para a população chegar lá e fazer um PCR e dar negativo e achar que está salvo. Não. E sair comemorando aí. E sair comemorando, exatamente. O único cara que pode comemorar é o cara que tem IgG, que é o anticorpo de memória. Esse já formou anticorpo e essa memória já está formada no corpo. Muito bem. Uma aula do doutor. Aliás, o doutor que é presidente da Associação Brasileira... Da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. É, isso aí. Sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Raul Rocha, temos autoridades hoje no programa. Raul Rocha, doutor Ivan Pacheco, Felipe Assunção. E nós estamos falando também do Covid-19, mas quem entende no métier aí do Covid-19 é o doutor Ivan Pacheco. Nós um pouco entendemos de futebol, né? Mas vamos trocando ideias aí. Não, o Raul sabe muito de futebol. Sabe, não, o Raul sabe estou brincando. Um pouco Raul, das laterais. Sim, o Raul, segundo ele próprio, foi o primeiro ala do futebol brasileiro. É por isso que eu falei. Segundo ele. E segundo também ele próprio, ele foi o melhor, não foi o primeiro. Foi o melhor que todos os outros, nem Cafu jogou o que ele jogou. Mas, em parte, até concordo que o Raul foi um dos melhores mesmo, né? Tem um pouco de balaca nisso aí, né? Mas ele foi bom, foi bom. A saída do Grêmio para Criciúma, você acha fundamental, Raul? Olha, eu acho que aí, colhendo as informações aí e as exposições tua, do Felipe, do doutor Ivan, né, a gente consegue também traduzir algumas coisas e algumas medidas, né, que os clubes têm que tomar e que a gente mesmo no próprio dia a dia aí, né, profissional e familiar, né, com todas as informações que a gente recebe, né, e a gente faz aquilo que nos é mais aplicável e aquilo que a gente acaba entendendo que é pertinente, né? E o Grêmio tomou uma medida, e eu acho que assim tem que ser dirigente desse modo, só esperando os decretos, né, as orientações de outros, né? Também, como são dirigentes, no caso de uma agremiação de futebol, ele também tem que ter algumas posições, algumas medidas para que o seu negócio, né, no caso do Grêmio Futebol, tenha uma perspectiva de futuro. Então, não pode ficar parado em casa, né? Essa que é a verdade. Óbvio que tem que tomar todos os cuidados, que a gente sabe que é um vírus de transmissão muito fácil, né? Jamais visto aí, pelo menos nos últimos 100 anos no mundo. Então, uma medida de treinamento e a evolução desses treinamentos, ela é muito importante para um atleta, né? Tu não tem como manter um grupo fazendo
só academia, né? Ou só corridas, que isso aí tu consegue fazer depois que tu abandona o futebol, aí tu vai fazer grupo de corrida, aí tu corre, mas é muito mais por uma diversão do que um profissionalismo, né? Então, não tem como tu manter um grupo ativo preso dentro de um local muito tempo. Então, a medida que o Grêmio verificou era esta, né? Tem um estado vizinho que está com uma possibilidade de que o futebol de forma coletiva aconteça, os treinamentos especialmente, né? Olha, então não tem nada demais que se vá para lá e dê andamento a isso, né? Porque cada empresário aí, a gente tem lidado muito com esses temas aí da pandemia, das questões jurídicas, mas elas entram nas questões de fato, né? Não fico só no mundo jurídico. O sujeito tem que ter renda para pagar os seus compromissos, né? Alguns conseguem negociar, outros não. Então, tem que dar uma solução, não tem como, né? O meu clube ali, que tu sabe, o Grêmio Náutico Gaúcho, ele abriu a academia, daí depois fechou a academia, com todos os cuidados, todas as orientações, todas as medidas necessárias. Abriu a piscina para o pessoal nadar, abriu a disputa de pádel, que é um tipo de esporte, tipo um tênis, né? Abriu várias atividades, né? De esportes, óbvio, daí vem um decreto, e aí houve um momento, até curiosidade, que tinha um decreto do governador que dizia que tinha que fechar, e tinha um decreto da prefeitura que dizia que podia abrir. E aí fica naquele dilema, né? O gestor ali, o presidente aí, os seus vices, né? O que nós vamos fazer? Seguimos o decreto estadual ou seguimos o decreto municipal? Né? Então, olha só a série de inconvenientes e situações, né? que são colocadas aí no dia a dia. E o clube de futebol é isso. Eu acho que o presidente tomou a medida que lhe era pertinente, né? Eu acho interessante, viu? E até queira que o Internacional também tenha essa chance aí dos seus atletas e os outros clubes também, que dentro das suas possibilidades também evoluam aí, porque não dá para ficar parado, né? A gente dentro de casa não pode ficar parado, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que buscar outras atividades aí, né? Quer seja na rua, mas se cuidando e tal, mas não dá para ficar trancado, cara. Pouco começa a bater com a cabeça na parede. Agora, nós estávamos falando antes aqui do investimento nas categorias de base. O Raul saiu das categorias de base, substituindo um outro lateral das categorias de base. E aí eu sempre conto a história do seu Rola, quando o Shoa veio para o Grêmio e, graças a Deus, se lesionou antes do jogo contra o São Paulo, que daí não jogou aí não jogou nem aqui e nem em São Paulo, e o Grêmio foi campeão brasileiro com participação efetiva. Aqui o Paulo Roberto foi o melhor em campo, e lá ele cruzou para o gol do Baltazar, só isso, porque não tinha o tal do Shoa. Aí o seu Rola, no sala de redação, diz assim: quem é o lateral direito do Vasco? Fulano disse: isso não joga nada. Quem é o lateral direito do Flamengo? Isso é meia boca. Quem é o lateral direito do Fluminense? Esse é jogadorzinho. Quem é o lateral direito do Botafogo? Que saudade do Nilton Santos. Bom, acabou com todos eles, né? Aí, diz assim: e esse jogador, o Shoa, joga onde? No América. E nem um clube grande do Rio de Janeiro quer contratá-lo, e vocês acham que ele é útil para o Grêmio? É igual esse Jussa. E o nosso zagueiro esse, então? É o Jussa. Faz a conclusão do nosso zagueiro. O Jussa jogou na Portuguesa, jogou nas divisões de base do Vasco, jogou no Botafogo de São Paulo, jogou no Bom Sucesso e jogou no Oeste. E nem um clube carioca, nem paulista viu jogar, pelo jeito. Agora vem o técnico, que diz que ele é ótimo, e o Internacional, de uma hora para outra, resolveu transformar tudo que é centro-médio em zagueiro, porque tem essa frescura não, essa necessidade de saber sair jogando. Primeiro era o Fux, que tinha necessidade de botar o Moledo na reserva. Agora é uma alternativa ao Cuesta, né, pelo outro lado e tal. Aí tem que transformar ou o Zé Gabriel ou esse rapaz que está vindo aí, o Jussa, em zagueiro, porque o Inter tem 8 zagueiros, o Internacional tem, com esse Jussa aí.
O REC, até aproveitando o gancho que o Raul estava falando também sobre essa questão de aproveitamento, Gessa, nem gravei o nome dele ainda. É Jussa. Jussa. Não, é Jussa, muito gravado. É difícil de dizer. Ele só vai gravar se ele jogar alguma coisa. A gente já teve, claro, criticar também é muito fácil, obviamente, claro. Mas não é só o fato desse jogador. O Inter já deu certo nesse tipo de contratação com o Lúcio lá atrás, entre outros jogadores que o Inter garimpou e conseguiu. O problema não é esse, o problema é fazer o comparativo desse modelo de política de futebol com o aproveitamento da base. São essas questões que têm que ficarem claras. E o Inter não vem dando certo com essa questão de garimpar jogador. Aí a justificativa é que o capa do Internacional, que tem capacidade, enfim, essa é a justificativa. Mas o que a gente discute e critica aqui é estabelecer uma política de futebol muito clara. Não é no 4º ano de gestão que o Inter vai aproveitar os jogadores da base. Então, isso quer dizer que, nesses 4 anos de gestão do Marcelo Medeiros, não se trabalhou e não era prioridade a categoria de base, Rec. Então, pode ser que o jogador dê certo, vamos torcer para isso, como Colorado, né? A gente torce para que dê certo. Mas a tendência na crítica que o Rec faz é essa. A política estabelecida não condiz com bons resultados. Então, o aproveito da base, que é a origem do clube, e pode dar frutos ali financeiros, como o jogador é produto atualmente, a gente tem que tratar assim, é muito mais pertinente. Até esse quesito aproveitamento melhorou, viu, Raul e doutor Ivan Pacheco, porque o Inter tem 50% hoje. Já teve 30%, já teve 35%, hoje tem 50%, que é mais ou menos o que o Grêmio tem também. Eu acho muito legal. Só que o Jussa não é nem aproveitamento da base, nem boa contratação. É um tiro na lua. Isso é um tiro na lua. Não tem. O Inter acabou de mandar um embora que nós não vimos jogar. José Aldo. Eu me lembro de um tal de Juca, que veio do Guarani de Venâncio Aires, eu não tive o prazer de vê-lo jogar. Eu me lembro de um volante que veio do Cruzeirinho, Benhur, eu também não tive o prazer de vê-lo jogar. Eu me lembro do Jô, que veio do São José, eu também não tive o prazer de vê-lo fazer um gol de bicicleta que fez contra o Internacional com a camisa do Internacional. Esses caras, então, eles são contratados para quê? Ah, não, eles vão para o grupo de transição e depois vai para o Sub-23 e depois vai para o aspirante. Pô, e depois vai para o raio que parta, né? Porque a gente não toma mais conhecimento desses caras. É que a maior prova de incoerência nessa política de futebol que o Inter eu citei assim, ligeirinho, uma meia dúzia. O Inter teve um excelente... Eu cito 14 aqui, se quiser. O Inter teve uma excelente participação na Copa São Paulo, né? Pô, a Copa São Paulo sempre foi um fruto, né? Um indício de grandes jogadores ali para o futuro. Por exemplo, o Cezinha, que o Inter está brigando aí para vendo se vai renovar ou não. Jogadores que deram certo, tipo o Praxedes, entre outros jogadores. Então não há necessidade de trazer um jogador que é uma incógnita, né? Não tem um histórico. É isso aí. Agora, se o cara foi muito bem observado, que me parece não ser o caso, se o cara foi muito bem recomendado por uns 6 treinadores, ou é Capa, o Capa, que faz o apanhado lá no Inter, né? Ou o Capa, eu não sei onde é que passam os jogos do Oeste, né? Da segunda divisão, até tem como conseguir as imagens, mas teria que ver todos os jogos do Oeste. O dinheiro... Ô, Rec, me permite... Opa, tá dando uns cortezinhos aí no Raul. Vamos dar uma melhorada no esquema do Raul aí. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente retoma com o Raul e arredonda aí, para não perder nada do conteúdo, vamos fazer um intervalo e já voltamos com o Raul Rocha, com o doutor Ivan Pacheco, com o Felipe Assunção. Vou te dar toda a lista, Felipe Assunção, dos zagueiros. Carlos Eduardo, campeão da Copa São Paulo. Roberto, recém renovou o contrato até o final de 2020. Será que o Roberto joga menos que o improvisado? O Jussa é improvisado. Zé Gabriel, Cuesta, Moledo, Fux, Pedro Henrique e o Jussa. Tomara que a coisa não fique russa. Diga aí, Raul Rocha. O Rec, tu falaste ali da forma que o Inter contrata, o Grêmio também, né? Tem um grupo de avaliação, né? E hoje dificilmente pode-se imaginar que vão errar nessas contratações de nomes desconhecidos. Nome conhecido é fácil, porque daí tem uma avaliação de toda a imprensa, de todos
os entendidos do futebol, porque são jogadores mais expostos aí nas competições. E ainda assim se erra, né? E aí, mesmo assim, pode errar. Mas esses nomes que a gente não conhece, que Grêmio e Inter contratam, eles passam por um crivo tão criterioso a princípio, né, criterioso de avaliação, que dificilmente pode considerar uma contratação errada, né? Óbvio que não é assim. Por que a gente sabe disso? Porque esses jogadores, alguns, né, a gente sabe que às vezes nem jogaram futebol, né? São gente que é amante, né, do futebol, mas não lidou assim diuturnamente, né, desde a formação até o profissional. Então, consegue ver algumas valências do jogador, né, o potencial do jogador, mas não consegue, na minha avaliação, né, isso é uma posição minha, não consegue traduzir se aquele sujeito ali realmente tem condições de jogar numa equipe grande ou não. Porque é muito diferente tu jogar numa equipe pequena, média, do interior, né, com outro tipo de cobrança, quando tu coloca aí uma camisa de peso, como do Inter, como do Grêmio, né? Então, a responsabilidade é completamente outra, né? São todos praticamente estrelas que participam ali do grupo, né? Então, tem jogador que some. Eu tive vários colegas assim que contra mim eram os leões, né? Conseguiam fazer partidas que incomodavam. Mas botava a camisa do Grêmio, o sujeito sumia assim, era impressionante, porque não tinha aquela formação com toda a condição que um clube grande dá, né? Então, às vezes sente a pressão e não desenvolve o seu futebol. Às vezes tem dirigente ou o técnico mesmo acaba não dando oportunidade que possa o jogador mostrar o que ele tem aí de qualidade, né? Então, a gente viu isso ao longo da carreira, muitos erros de contratações. Se não impactar tão mal economicamente para o clube, né? Porque o dinheiro hoje é muito caro para te ficar arriscando contratações erradas, aí eu acho válido, né? Então tenta, não deu, vai embora, mas a gente sabe que a receita aquela que é infalível, nunca erra, é formar na base ali o percentual aí de 70%, se conseguir 80% aí de jogadores da base, que tu vai aí tirar realmente o melhor, porque tu formou aquele jogador, tu botou. Ainda mais hoje aí que tu tem, desde os pequenininhos aí, tu tem psicóloga, tu tem o cara que mede o lactato, o cara que mede, hoje em dia até a febre agora tem que medir. Então tu tem todo um arcabouço aí de profissionais que tu tem, então, uma formação bem melhor de alguém que vem desde cedo, né? Por isso que a gente fala da base, né? Não é à toa, não, porque o da base é melhor, não. Porque o da base tem toda uma história de profissionais atendendo, né? Tem dentista, tem médico, tem qualquer especialidade ali, nutricionista. Aí, quando tu pega um jogador de fora, aí, já com seus 20 anos, ele não teve isso, né? Então, ele tem um monte de carência ainda de história, né? Agora, quando é um diferenciado, bom, aí pode até buscar aí um craque que não tenha tido tudo isso, mas aí são aqueles casos assim, de 10 em 10 anos tu encontra um, assim. Muito bom, Raul. Vou te dar um abraço e até a gente vai voltar a falar semana que vem. No começo deu um cortezinho ali, mas para que não tenha prejuízo, que ficou tão boa a tua explanação, muito obrigado, um grande abraço. Valeu, Rec. Um abração, fica com Deus, fica em casa, não sai. Eu sei que é difícil, né? Mas eu sou da linha do doutor Ivan. Eu acho que tem que fazer algumas coisas fora de casa também, né? As coisas boas, obviamente, não as coisas ruins, mas tem que sair, tem que viver, óbvio, com todo cuidado, vai com tudo, 1, 2 máscaras, bota tudo que tu puder aí, mas não adianta, a coisa tem que acontecer aí. Tem que ter um pouco de coragem também. Exatamente. Né?
enfrentar o dia a dia. Um abraço, Rec. Um abraço. Também aí, um abração. Um abraço, um abraço. Só para justamente não ter prejuízo, foi boa a explanação do Raul. O Raul, em linhas gerais, disse o seguinte: 70%, 80% é certo, é bom aproveitamento. Quer dizer, dá para tirar 70%, 80%, porque se der errado, deu certo. Vou explicar. Aos 16 anos, Felipe Assunção se destacou, faço um contrato com ele até os 19. Eu vou acompanhar 3 anos no Baratilho. Se eu contratar de fora, eu já tenho que botar 200 mil, 300 mil e ainda pagar mais. Claro que tem casos e casos. Por exemplo, o Grêmio investiu no Vitor Bobsin, porque supostamente o Barcelona queria levar. O Grêmio botou um dinheiro nesse guri e aí deu esse problema com o Ferreirinha. Deu ciumeira. Por quê? Porque o Vitor Bobsin joga bola, é de seleção e interessou o Barcelona. É a lei do mercado. Também se erra optando pela base, mas é muito menos, né? O Ferreirinha agora ia pular para 30 mil que o Grêmio ofereceu e ele quer 50. O Natanael ganha 240. Tá, mas, Rec, aí tu tem que deixar claro até para o telespectador também, como a gente estava fazendo um paralelo Inter e Grêmio, aí tu está falando de prospecção e de captação na base, não de prospecção e captação no profissional. Porque é o que o Inter e Grêmio gastam com o orçamento de futebol, por exemplo, doutor Ivan, o Inter gastou em 2019 seu orçamento que tinha de investimento a 420 milhões, 440, né, Rec? 420. 420. 90% vai pro futebol, não adianta dizer que não. Aí consiste o investimento da base, né? E aí vem CT, aí vem tudo aquilo que se prospecta a longo prazo. Aí sim, aí é válido. Agora, trazer jogador pronto, aí é dinheiro colocado fora. Então, na prospecção, na base, é válido. Uma tacada de vez em quando, o torcedor, a imprensa admite, os cofres admitem. Claro. Agora, várias e várias e várias e várias. Ó, exemplos positivos. O Inter prospectou Nilmar na base, né? Veio prospectado de base para base. E o Miranda não queria gastar os 100 mil. O próprio... O João Pancinha e o Mano Menezes fizeram o Miranda abrir a mão para botar 100 mil no Nilmar. Que, por exemplo, veio como meia. Acabou sendo o atacante. O próprio... Eu falei do Nilmar. A gente teve o Lúcio, não. O Lúcio foi prospectado para o time profissional. O Juliano veio prospectado também da base. Depois é que ele começou a entrar no time. Não. 1 milhão o Fernando Carvalho deu pelo Juliano. Paraná Clube na época, né? Mas ele foi aproveitado bem rapidinho. Foi, mas veio naquele time de transição. Como é que era o nome daquele time que chamava? Sub-23. Era de transição que chamava, Sub-23. Inter B. Isso, Inter B. Mas são essas questões. Agora, vir pronto para sair jogando, aí a chance de erro é muito maior, né? Mas se esse Jussa aí é tão bom... E agora, outra coisa que os clubes aplicam, com todo respeito, logo em seguida vem uma matéria pronta. E Inter disputou com vários clubes da primeira divisão e ganhou a disputa. Quanto custou para o Inter? Nada. Então o Inter é o mais querido do Brasil. Essa é a justificativa, né? Disputou com vários clubes da primeira divisão. Mas veio de graça. E veio de graça. Quer dizer, alguém, eu acho que iria botar uns 200 ali para ganhar do Inter, né? Fazer o quê? Mas os clubes que formam, na verdade, acho eu, a minha impressão é que o investimento é menor formar, e o ganho é maior, formar atleta, do que manter uma equipe profissional, que sai muito mais caro, né? E às vezes essas contratações nem são as melhores do mundo, né? Na realidade, a gente só tem, o REC pode me corrigir, mas a gente tem de origem um único clube que na sua essência é formador no Brasil. Por mais que às vezes acerte uma safra muito positiva e uma não tanto como agora, o Santos. O Santos, historicamente, tem no seu elenco 60%, 50% da base, sempre foi. Pega a história do Santos. Agora, a grande incoerência e instabilidade para a avaliação de futebol no Brasil é a base, por exemplo, com a questão agora que está em ascensão da televisão. É cultural no Brasil. Na realidade, quem fez inchar esse orçamento, né, essa inflação na economia do futebol brasileiro, foi os próprios clubes. Porque a TV quem botou dinheiro
e deixou essa inflação toda, e com essa pandemia é que nós estamos enxergando que isso aí está superfaturado, que isso aí está defasado para fins futuros do futebol, que é a questão econômica. Vai ter que Hoje ser tu feita uma pagar reengenharia. R$1 milhão para um jogador de futebol, né? De 500 a 1 milhão. Vai ter que ser feita uma reengenharia toda agora, porque, aliás, em todos os setores, né? Não é só no futebol, né? Em todos os esportes e todos os setores. Tem setores que estão praticamente quebrados. Aliás, já estão quebrados, né? Tem muita gente que já está quebrado. E REC, é o melhor momento, ó, que nós estávamos comentando agora aqui. Essa inchou, né? Como se diz, está inflacionada a questão econômica do futebol. Porque quem bancou isso e quem, nesses últimos 20 anos, foi a televisão ali. Que a partir da década de 2000 começou a colocar um maior número de investimento em termos no Clube dos 13, que ali se iniciou uma boa negociação e ali aumentou o patamar, o nível de investimento do futebol brasileiro, que mesmo a economia estando em crise, né, não condiz esses salários com a nossa economia. Mas eu acho... E aí, só para encerrar, essa questão, REC, será que esse é o momento agora de fazer uma queda de braço com a questão das verbas de TV com a Globo? Eu sou partidário de que se tem uma independência. Eu acho que o futuro é esse. Mas esse não é o momento adequado. Fazer bastante reuniões para haver transição e junção de forças. Porque se cada um ficar puxando por um lado, não tem nem como ter transmissão eficaz. Mas eu acho que essa questão é também uma questão de como se gerencia o futebol ou qualquer outro esporte. Eu vou dar um exemplo da NBA, por exemplo. A NBA tem salários astronômicos, mas a forma de gerenciar é muito diferente. E a economia também é outra. Sim, né? a economia é outra, mas a forma de gerenciar é muito diferente. Eu só acho que não é o momento, REC. Vamos ser francos. É que a modernidade tem que ter faturamento imediato. Os clubes vivem do pão nosso de cada dia. Mas é isso, mas REC, vamos lá. Quem é que colocou dinheiro e quem é que coloca dinheiro no futebol? É a televisão, vamos lá. O grande orçamento hoje é da televisão. Claro que tem que, daqui a pouquinho, mudar, não ter esse monopólio, não ter essa condução toda. Mas esse é o momento. Um exemplo, essa questão da queda de braço do Flamengo, né, com os direitos de transmissão, já surtiu um efeito. O futebol do interior do estado, pegando aqui no Rio Grande do Sul, ele se sustenta com a verba de TV hoje. Sim. E aí tu acaba com os outros times, nesse momento, de repente, um futuro à frente, como existiu na Copa União em 87, como o Clube dos 13, há 15, 20 anos atrás, aí sim. Agora fazer isso num momento de pandemia, de crise, de instabilidade econômica é muito temerário e outra acaba com a essência do futebol. Os clubes têm que falar a mesma linguagem, então eles têm que se unir, porque, por exemplo, bem ou mal, com todas as críticas que se possa fazer à TV Globo, não sei o quê, mas eles compram um campeonato e vai jogar Atlético de Itapejara contra a Lagoa Vermelha, tá pago o jogo. Tá pago o jogo. Agora, se tu vai vender aquele jogo, tu vai vender para quem? Atlético e... Vai vender para o meu pai lá em Itapejara, que ele vai assistir, né? Mas... Vamos fazer uma suposição aqui. Vamos fazer uma suposição. Tá no pacote, né? Tá no pacote, exatamente. Aí carrega todo mundo, né? Carrega todo mundo. Mas agora, aí que tem que haver junção e não é por isso que eu bancar o Barcelona do Brasil. Claro, o Flamengo botou na cabeça que ele é o Barcelona. Os clubes têm que ter a mesma linguagem, têm que se unir. Né? Olha aqui, ó. Vai ganhar o top e vai ganhar o último também. Isso mostra, senão quebra, né? Doutor Ivan, isso mostra que a cultura do brasileiro é a mesma, é oportunista. Tanto é que até hoje não se equilibrou nada em termos de faturamento no futebol com essas cifras. Porque a televisão colocou um grande orçamento no futebol e ao invés de equiparar através de um Clube dos 13, de exemplos como existiu na Copa União, como eu ressaltei, em 87, não. Um briga com o outro para ver quem paga mais de 1 milhão. Não, eu pago 600, tu paga 700. Tá aí o efeito. E o Flamengo está se aproveitando disso. Porque o Flamengo até 2013, 2014 tinha menores orçamentos que a dupla Grenal. Sim. Então, para ver que não tem coerência nenhuma. Agora, se o Flamengo fosse... Pode ter recaída. Não, mas aí que está a regra. Toma 2 chapuletadas. Pode. Doutor Ivan, em 2014 e 2013... Eu já estou com o olho de fusca para cima deles. O Flamengo tinha um orçamento menor que o do Inter. Então, quer dizer o quê? Se ele estivesse trabalhando na linha de frente no mínimo há 10 anos, dá para se entender. Porque ele vem equiparando, né? Ele vem puxando esse mercado. Não. Ele aproveitou o momento que ele teve ascensão de 2 anos no boom econômico e ele não está conversando com ninguém.
Então, isso aí é olhar para o próprio umbigo e não querer enxergar o horizonte é um problema, é o que eu disse. Aí o Atlético de Itapejara vai morrer. Mas aí a Globo tem um pouco de culpa. É aquela história do caranguejo, do sapo que dá carona pro caranguejo. No meio do caminho, o caranguejo pratica o que ele sempre fez, né? Ataca o sapo. Agora, a Globo sempre transmitiu só o jogo do Flamengo. Não, alimentou isso aí. É o que eu ia dizer. Fez que o Flamengo ficasse esse monstro. Às vezes tinham jogos aqui de times aqui do Rio Grande do Sul que a gente queria assistir e tinha que assistir Flamengo e Corinthians. E às vezes uma draga de jogo. Né? Um jogo que não tinha interesse nenhum, até na queria tabela de o Juventude, Brasil de Pelotas, São José. Mas já fazem de 2 a 3 anos que todos, principalmente nós aqui, dupla Grenal, reclama-se, né, dessa distância da verba do Flamengo para os demais clubes ali, a partir do 5º, 6º escalão. O que acontece? Até hoje não se trabalhou em cima de um consenso, de uma linha para se seguir nessa divisão de orçamento. Não, mas se tenta, aí numa o Flamengo pandemia, não deixa, o Corinthians não deixa, mas o Palmeiras isso, não deixou. E agora, no pior momento, vai fazer essa queda de braço, aí os clubes vão ficar sem a sua verba. Quer ver onde é que azedou o negócio do Internacional nessa Turner aí e dos outros? Quando o Palmeiras quis ganhar 4 vezes mais, 3 vezes mais que os outros. Aí deram o dinheiro e quebraram. Quebraram, não é que quebraram. Eles têm dinheiro para dar com pau, né? Mas a Turner. Mas não deu mais substância. Isso aí é o discurso é que nem na política, né? É o discurso de quem quer dividir. Eu quero dividir a riqueza dos outros, a minha não, né? Mas aí o seu Flamengo... Eu quero dividir o que é teu, o meu não. Aí o seu Flamengo está se aproveitando. Né? Mas aí o seu Flamengo está se aproveitando. Está se aproveitando. Se pega realmente aí... E a flacidez da Globo se juntou ao presidente da República. Tudo bem, mas aí tem uma questão... conseguiu uma medida provisória que não era para ser medida provisória. Mas com tudo que está acontecendo no Brasil, medida provisória para uma coisa futura. Mas se realmente seguir essa linha, tem que ter algum dirigente que encabece algo, por exemplo, vamos boicotar o Flamengo, vamos criar uma liga sem o Flamengo. Eu quero ver se o Flamengo vai falar em orçamento. Tanto é que o presidente do Flamengo já mudou o discurso hoje em entrevista ao Sport TV. Ele já baixou o discurso dessa questão do monopólio. Temos que conversar, temos que rever. Porque, doutor Ivan, que nós estávamos falando aqui, se os clubes se reunirem, daqui a pouquinho os clubes... Ou então ele vai jogar no Uruguai, vai jogar na Espanha. Sim. O Nestor Rein chegou a dizer outro dia para mim, eu vou lá, vamos levar a baba, vamos desprezar tudo que é jogo contra eles. Né? Ver se eles são tão galos assim. A propósito, a gente critica, e quando tem um número favorável, a gente tem que falar. O Inter está comemorando que aumentou o faturamento em 20% do quadro social. Mas 20% é um número elevado, hein? Mas a gente também critica, também tem que elogiar. Eu acho que a questão que o Inter trabalhou agora na pandemia, a questão da carteira vermelha, é um momento que está parado, tu tem que trazer um fato novo para o torcedor. A carteira vermelha sempre foi... É uma atração. Um fato de atração nos últimos anos que dá garantia, né, de entrada no check-in. Então, o valor agregado dela comparado com as outras categorias é maior, né? Claro. Então, aí teve a joia, a questão da mensalidade. Então, elevou aí o orçamento nesse período. É a história do custo-benefício para os dois lados, né? Sim. Porque o custo-benefício não pode ser, como disse o doutor Ivan há pouco, não pode ser só a meu favor. Claro. Eu estou fazendo um bom negócio. Não, nós estamos fazendo um bom negócio. Aí sim. É que eu vou ter que te furar aqui, nós estamos com uma audiência qualificada. O Anderson Lucatel está te mandando um abraço. Grande Anderson. Grande Anderson. Eu vou aproveitar a sessão Maguila para mandar um abração para o capitão Fontela. Vamos lá, Fontela, pré-candidato aí, né? Está se candidatando a vereador, fazer um marketing para ti. Ainda dá. Ainda dá. Aproveita e já fala que o homem é boa gente. Não, isso não, vou dar um abraço para ele. Então tá. Mas o Lucatel, teu amigão de longa data, tá aí. Esse aí pode entregar um cheque em branco para ele, que não tem problema. Tem que lhe dar uma ligadinha para ele lá. Não, já falei com ele há poucos dias. Consegui dar uma ligadinha. Cheque em branco. Ainda usa o cheque? Pode dar um cheque assinado, isso que eu quero dizer. Ou então entrega o cartão de crédito e as senhas. Só use se precisar, pode ter certeza. Bom, aí. Agora, sabe que eu faço uma brincadeira, né? Que tinha que cair o Cruzeiro, né? Porque nos últimos tempos os caras andaram só na zona, né? Na zona do Meretrício na Europa, na Espanha, na zona do Meretrício em Porto Alegre, na TIA que fechou agora, ontem, hoje, e depois na zona de rebaixamento. Começou na zona do Meretrício e terminou na zona do rebaixamento.
E o clube era uma verdadeira zona. Não, então eu vou complementar. E acabou na fundura, né? Fecha o teu enredo. Não, e o clube era uma zona também. Já voltamos. Eu sei que é o imponderável de Almeida, né? Mas vamos pegar como 26 a volta do campeonato estadual e ficar com essa entrevista que o Felipe Assunção ouviu na Rádio Grenal. 26, aí vai coincidir 2 ou 3 datas com o Campeonato Gaúcho. O presidente Oxman já disse que pretende usar as datas da Copa do Brasil, quando não tiver gaúcho envolvido e tal, e terminar com o Campeonato Estadual, e acho que aí vai dar. E termina esse infortúnio dos clubes do interior. Hoje entrevistei o presidente do Aimoré, cedinho, né? E ele já dizia, não tem como devolver dinheiro para a RBS. Como é que eu vou devolver 300 mil? E outra, né? Os 2 clubes que ficarem lá embaixo ainda terão meia cota. Porque tem gente que diz, terminou o rebaixamento, mas não terminou a disputa. Porque os que dizem que terminou o rebaixamento não se dão conta que ficar entre os 2 últimos é quase rebaixar. Porque ao invés de ter 1.200.000 no ano que vem, ele vai ter 600. Porque ele vai dividir os outros 600 com quem está subindo na divisão de acesso. Né? Pelo menos se eu entendi bem, é isso, né, doutor? Então, a disputa vai continuar. Não vai haver, assim, uma briga maior ou menor. Só que, pelo que diz o presidente do Brasil de Pelotas, se terminasse o campeonato, ele não concordaria com o título para o Caxias, porque não vai haver rebaixamento. Agora, se não houver rebaixamento e não houver divisão de acesso também, teremos os mesmos 12 no ano que vem. Porque se não tem condição de Campeonato Gaúcho, não sei se vai ter de divisão de acesso. Até pode ter, porque vai passar essa pandemia e aí faz um campeonatão. Aliás, eu achei excelente a ideia da Federação Gaúcha de Futebol, daquele campeonatão. Tudo regionalizado, tudo pertinho, tudo mata-mata, tudo com atração ali próxima. Né? E com dinheiro ainda de premiação. Achei bárbaro, mas os clubes não concordaram, porque a divisão de acesso quer disputar ela para subir. E aí aquela história do doutor lá. Mas tem que ser bom para todo mundo. Né? Hein, doutor? Cientificamente, né, nós como torcedor, a gente só fica na expectativa e na torcida. Conjecturas, escuta ali, aqui e lá. Agora a questão, como é que o Rio de Janeiro, que tinha índices piores que o Rio Grande do Sul, estabelece o futebol? Aí nós estamos falando em sociedade. Aí nós estamos falando na sociedade interpretar o melhor caminho para a gente... Eu quero saber se tu vai elogiar ou criticar o Rio de Janeiro. Não, aí tá... Não, calma. Não, é incoerência. Sabe que calma eu não sou. A incoerência é que a gente não consegue encontrar o caminho. Por isso que o doutor aqui deu várias explanações aí de que seria melhor tecnicamente, por entender dessa questão. Aí chega no Rio Grande do Sul e a gente não consegue... A pergunta vale para ti e vale para o doutor. Vai criticar ou vai elogiar o Rio? Vou criticar. Eu acho que o jogador de futebol, ele não quer jogar. Eu, como torcedor, eu quero ver futebol e, aliás... consumir o futebol, assistir os jogos do Campeonato Carioca, porque eu gosto, mas a gente tem que avaliar os 2 lados. E se no país todo não está havendo futebol, e no Rio está, é essa incoerência que deixa todo mundo balançado. Eu quero a volta do gauchão, na verdade, é necessário na verdade, no Campeonato Brasileiro. Quando surgiu esse vírus, existiam muitas incertezas. Já existiam algumas certezas, mas muitas incertezas. Embora o coronavírus seja conhecido desde 1960, mais ou menos, essa era uma mutação, uma forma nova, que não se sabia direito da gravidade, essas coisas. Então, assim, muitas incertezas no início, né? Depois começaram a aparecer as definições de como é que isso... muitas decisões foram baseadas nas incertezas, muitas decisões foram baseadas exclusivamente na política, né? E nós temos que ver, por exemplo, no início todo mundo comparava, porque na Itália tava... Não dá para comparar a Itália com o Brasil, porque nós temos que ver assim, ó, a densidade populacional é uma coisa que está implícita na maior incidência dos casos de coronavírus, né? Então, onde tem pessoas mais aglomeradas tem mais, onde tem mais densidade populacional tem mais, onde tem pessoas mais nutridas, elas combatem muito mais as doenças. A educação é uma coisa importante também, porque essa questão de educação passa assim, ó, lavar as mãos, né? Aonde tem uma população que não é educada, pode ter certeza que as pessoas não lavam tanto as mãos, as pessoas não botam as mãos na frente para espirrar.
elas espirram dentro de um ônibus ao ar, assim, elas geram um aerossol, né? Desculpa. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas, mas muitas decisões foram políticas, não foram técnicas, né? Por que decisões políticas? Como o vírus assustou no início, os caras ficaram com medo e disseram assim, pô, nós não temos estrutura hospitalar para suportar isso. O mundo todo não tinha, tá? Em 2003, isso eu já falei, muitas pessoas já me ouviram falar sobre isso. Em 2003, quando teve a epidemia da SARS, tem uma entidade internacional que Mas se não chama... deu tempo, doutor, da gente trazer os respiradores? Eu já vou chegar lá. Em 2003, a EcoHealth Alliance, que é uma entidade que estuda as zoonoses, essas interações do ser humano com patógenos da natureza, ela disse, olha, o mundo tem que se preparar porque um dia nós vamos ter uma pandemia, só não sabemos quando. Porque eles vão a campo, eles vão lá na selva estudar o número de vírus, eles testam. Eles já descobriram em torno de 100 coronavírus nos morcegos na China, nas cavernas da China. Então, o modo de vida do ser humano, principalmente na Ásia, de comer esses animais, às vezes cru, eles misturam naqueles mercados lá o sangue de um, de outro, não sei o quê. Isso vai criando possibilidade de pandemias. Por isso que quase todas saíram de lá nos últimos anos. Bom, eles avisaram o mundo, olha, nós vamos ter uma pandemia, a gente só não sabe quando. Criaram um protocolo, 190 países assinaram que iam tomar medidas para combater uma próxima pandemia. Vão isso se preparar. Em 2014, menos de um terço tinha se preparado para isso. Então, o mundo foi avisado. E agora eles já estão avisando de novo. Não termina no coronavírus. E nós não vamos nos livrar do coronavírus. Porque eles voltam... Nós tivemos um surto de cachumba aqui há 4 anos, 5 anos, no futebol. Sarampo agora? Nós tivemos sarampo. Nós tivemos um surto de meningite nas escolas há 10 anos. Eu tinha um medo de meningite quando eu era criança. Exato. E olha aqui, ó. Eu achei que eu ia morrer louco. Eu chegava a sonhar com meningite. E um Não comentário. pegou nem um princípio de meningite. Nada, graças a Deus. E olha só, e um comentário, né? Tivemos um surto de meningite nas escolas e não fecharam as escolas. E a meningite é muito pior para as crianças do que o coronavírus. Muito pior, né? Então, assim, ó, tem coisas que são muito políticas. Vou dar um exemplo. E a própria sociedade vai absorvendo isso, né? Agora a gente vê no Facebook lá, esses dias uma colega minha é médica, ela postou uma foto de um cara passando na frente da casa dela sem máscara, sozinho na rua, e disse que é absurdo. Aí eu liguei para ela e disse, escuta aqui, ó, o cara tá sozinho na rua. Tu me mostra um artigo, uma citação da ciência que diga que na rua sozinho tem que usar máscara. Né? Tu virou polícia agora ou virou vizinha fofoqueira? Então, assim, ó, essa coisa de que, lá na orla, porque o pessoal está andando, não existe dado que suporte isso. Ainda mais onde tem vento aberto, porque tu tem que ter uma carga... Por exemplo, amanhã eu faço minha caminhada de manhã. Vai fazer. Mas eu meto máscara. Mas, teoricamente, não precisa. Mas senão os caras me olham de atravessado. Exatamente. Mas é para essa conspiração aí. Isso que eu ia dizer assim, ó. As pessoas querem usar, tudo bem, eu respeito, é um direito delas, mas não critica sem saber, né? Porque, assim, não tem dado científico que tu diga... Tu tem que ter, assim, ó, para tu pegar essas viroses, tu tem que ter uma carga de vírus X, né? Não é 2, 3 vírus, é um monte de vírus. Tu tem que ter alguns minutos de exposição. Então, se tu caminhar em direção contrária a uma pessoa, é 2, 3 segundos. Tu praticamente nem tem contato com essa pessoa, se tu estiver caminhando num parque, né? Agora, tu ficar em 10 pessoas sentados na grama ali tomando chimarrão é outra história, né? Então, assim, tem muitas coisas que não tem cabimento, tem umas medidas assim que não se sustentam. Mas nós temos que obedecer, os caras têm o poder da caneta, né? Léo Borges, lateral, o 4º lateral esquerdo. Então, meu nome é Leonardo, tenho 19 anos. Sou lateral esquerdo de origem, já atuei algumas vezes como zagueiro e lateral direito. Minhas características são bastante de força, velocidade, chegada na frente, bastante defensivo. Cara, e tô aqui no clube já vai fazer quase 3 anos. Gosto muito do trabalho de todas as comissões que trabalhei, do clube, principalmente por ser um clube de grande história. Então, tá aqui pra mim é bem incrível pra mim, porque é um sonho de criança. Cara, estou adorando assim, trabalhar com todos, com toda a comissão, com o D. Então, para mim, está sendo bem especial para mim assim.
Sim, são grandes nomes, grandes histórias, muitas conquistas com o clube, com os jogadores. Então, para mim está sendo bem legal assim, porque a gente tem grandes conselhos como o D'Alessandro, Lindoso já tem uma carreira longa. Então está sendo bem especial assim treinar com eles, ter bastante experiência. Então está sendo satisfatório assim. Sim, é bem diferente. Até porque o grupo te puxa também. Então você tem que seguir o ritmo deles. Então está sendo bem puxado, mas estou me adaptando bem. Muito bem, doutor Ivan Pacheco, muito obrigado pela presença. Que tudo dê certo, né, doutor? Tomara. Não está morto quem peleia, né? Vamos pelear, né? Pelear. Eu vou te dizer, eu me cuido para Dedéu, mas eu não deixei de trabalhar nenhum dia. Eu acho que... Nenhum dia. Nem na rádio, nem aqui. Nenhum eu dia. Também não. Estou trabalhando, inclusive, aos domingos, com como responsabilidade, eu acho que... Com máscara, com álcool gel. Eu fiz um comentário um dia sobre a máscara, que eu estava falando na rua, né? Aí eu disse, então não vamos usar mais máscaras. Não, eu acredito na máscara tanto que eu, como cirurgião, opero com máscara, senão... Claro. Opera a vida inteira. Claro, mas tem situações assim que... Quer dizer que o senhor xingou a médica, então, meu Deus? Não xinguei ela. Eu perguntei para ela, escuta aqui, tu é polícia agora? Mas pior que se a gente não sai com a máscara, mesmo no ambiente... Tu é olhado como bandido. Tu é discriminado. Exatamente. Eu amanhã vou caminhar, odeio caminhar de máscara, mas vou caminhar de máscara. Dizem que eu já tenho uma natural, mas aí é bobagem. Obrigado, Felipe. Valeu, boa noite. Olha aqui, ó. Dívida Internacional. Até segunda-feira.